Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Geografia. Hoje nós vamos estudar sobre o meio ambiente no Brasil. O Brasil é um dos principais atores nas discussões internacionais sobre o meio ambiente. As características naturais do país o tornam uma referência no tema. O Brasil conta com a maior biodiversidade do mundo, a maior extensão de floresta tropical e 12% das reservas de água doce do planeta. Com o país em desenvolvimento, o Brasil defende também a necessária conciliação entre a conservação do meio ambiente, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento econômico. Essa visão consolidada no conceito de desenvolvimento sustentável tem levado a resultados expressivos no Brasil, como a queda nas taxas de desmatamento florestal, a expansão das matrizes energéticas limpas e o aumento da produção e da produtividade agrícola. Até meados do século XIX, a raça humana manteve relativamente a harmonia com o meio ambiente. Mas, com o surgimento da era industrial e das grandes aglomerações urbanas, houve uma quebra nessa harmonia, o que provocou uma crescente queda do nível de vida do ambiente, com a morte de rios e o desaparecimento de áreas verdes. A essa devastação inconsequente, dá-se o nome de poluição. As intensas transformações ocasionadas pela ação do ser humano têm provocado graves problemas ambientais, como o desmatamento e as queimadas. Extensas áreas de vegetação nativa têm sido desmatadas e substituídas, sobretudo por pastagens para a criação de gado, por grandes lavouras monocultoras, em geral de soja e de milho. Esse desmatamento tem ocorrido principalmente nas áreas da fronteira agrícola e econômica do país e tem devastado em especial as formações de cerrado e de floresta amazônica. As queimadas vêm assolando as formações vegetais, exterminando milhares de espécies de vegetais e animais, além de estar poluindo o ar. O desmatamento tem se proliferado mesmo nas terras indígenas e nas áreas de conservação protegidas pelo governo. A falta de fiscalização e de controle facilita o avanço dessas práticas, que causam grandes danos de ordem social e ambiental. Atualmente, o governo brasileiro tem um programa de monitoramento das queimadas por meio de satélites, mas mesmo assim ainda ocorrem desmatamentos e queimadas ilegais. Outro problema ambiental que ocorre em nosso país é a poluição do ar. A intensa poluição atmosférica causada pela emissão de gases tóxicos lançados pelos escapamentos dos veículos e pelas chaminés das fábricas é um grave problema ambiental, principalmente nos grandes centros urbanos. Localmente, esses gases tóxicos podem causar doenças respiratórias. E, em escala global, a poluição atmosférica tem intensificado interferências nos climas da Terra, como nós estamos percebendo atualmente. Além da poluição do ar, tem também a poluição dos rios, que caracteriza-se nas áreas urbanas pelo lançamento de esgoto doméstico, proveniente das residências, e também pelos resíduos descartados pelas indústrias sem o devido tratamento. No campo, os agrotóxicos e outros produtos químicos lançados nas lavouras são levadas pelas águas das chuvas para os lençóis de águas subterrâneos e para os rios, contaminando suas águas, fauna e flora. Muitas vezes, a poluição dos rios ocorre em razão da falta de coleta de lixo e de acesso à rede de esgoto.
O descarte de dejetos em rios, além de poluir a natureza, traz sérios riscos à saúde por propiciar a proliferação de animais transmissores de doenças. Há também o problema da poluição dos solos, pois os agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas e outros produtos químicos utilizados intensamente para aumentar a produtividade das lavouras provocam a contaminação dos solos. Com as chuvas, esses agrotóxicos acabam por contaminar rios e outras fontes de água. O descarte também de resíduos sólidos, lixo, em lixões a céu aberto, também tem ocasionado a contaminação dos solos nos campos e nas cidades. Há também a poluição dos mares e oceanos. As águas oceânicas têm sido intensamente poluídas, principalmente pelo lixo descartado nas praias e pelo esgoto que é lançado diretamente no mar. O oceano também é afetado por derramamentos de petróleo. Quando o petróleo é despejado em alto mar, o processo de despoluição é extremamente lento e a contaminação pode impactar a biodiversidade marinha por muito tempo. O lixo jogado na rua é carregado pela água das chuvas para um bueiro. E essas águas seguem até um rio mais próximo e depois para outros rios, até desaguar no mar. Desse modo, o lixo jogado na nossa rua pode poluir rios e mares. Outro exemplo de como nossas atividades diárias estão relacionadas ao meio ambiente é o uso dos meios de transporte. Os veículos que utilizamos para nos deslocar de um lugar para o outro, ou que transportam as mercadorias que consumimos, em sua maior parte emitem gases poluentes para a atmosfera. Isso significa que estamos envolvidos de maneira direta ou indireta com diferentes problemas ambientais. Desse modo, como cidadãos comprometidos, podemos agir em defesa do meio ambiente por meio de atitudes individuais ou coletivas. Essas atitudes de preservação e conservação do ambiente devem ser tomadas em qualquer lugar, inclusive na escola e na sala de aula e na sua casa. A preservação do meio ambiente, desde o início deste século, deixou de ser tratada como um assunto de um grupo pequeno de pessoas que alertavam para a necessidade de se preservar o maior bem da vida, fonte de energia dos habitantes deste planeta. Tratar o meio ambiente como fonte de energia necessária à manutenção de todas as formas de vida é reconhecer que todos nós, e principalmente os seres humanos, detentores do poder de sua exploração, dependem desta fonte de energia para sua sobrevivência. Devemos ter consciência que a natureza nos ensina e que tudo o que necessitamos está disponível, restando apenas a nós a sabedoria de encontrar as formas equilibradas para prover as nossas necessidades sem provocar o esgotamento da fonte, pois são suficientes para a solução das necessidades, não só da espécie humana, mas também de todos os seres vivos. Isso requer uma mudança radical na forma de enxergar os elementos naturais. Como somos tripulantes de uma mesma nave, temos que conviver com os mais diversos posicionamentos de como utilizar as nossas fontes de energia, bem como a forma de encarar as dádivas que ela nos proporciona. Tratar o meio ambiente de forma mais racional é reconhecer que todos os habitantes do planeta dependem de energia para sua sobrevivência, de forma que sem esta fonte ou com esta fonte em desequilíbrio, significa uma nave sem condições de navegar e seus tripulantes sem condições de manter o equilíbrio necessário para sua sobrevivência. Desse modo, como cidadãos comprometidos,
Podemos agir em defesa do meio ambiente por meio de atitudes individuais ou coletivas, como plantar mudas de árvores nas ruas ou nas praças para tomar o ar mais fresco e puro e ajudar a compensar as áreas desmatadas. Escrever cartas aos órgãos competentes no município onde você vive, reivindicando melhorias em indústrias locais para que tomem providências para não poluir o meio ambiente. Preferir, sempre que possível, o uso de transporte coletivo, pois menos automóveis nas ruas resultam em menos poluentes na atmosfera. Com os colegas, pessoas da família e da comunidade, participar e incentivar campanhas de coleta seletiva e reciclagem de lixo. Portanto, a necessidade de um uso racional dos recursos naturais existentes é, atualmente, o maior desafio do século que se inicia. Podemos dizer que a atuação das pessoas em relação à natureza se dá de várias formas, provocando aspectos positivos e negativos. Para uma parcela de pessoas, é a própria fonte de vida. Para outros, ele existe para suprir as necessidades humanas. Para outros, nem existe. Para outros, existe desde que não os incomode. E assim por diante. Bom, meus alunos, uma coisa é certa, a natureza é a fonte de energia de todos nós, e se ela se desequilibra, consequentemente, todos nós nos desequilibramos com ela. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 152 e 158 do livro didático. Página 152. Observe o mapa a seguir que mostra a distribuição dos principais problemas ambientais do território brasileiro. Então ali a gente tem de roxo a poluição do ar e da água pelas atividades industriais. A gotinha preta, risco de contaminação por derramamento de petróleo e derivados. De laranja, a contaminação do solo e da água pelas atividades de garimpo e mineração. Na cor meio marrom, meio vinho, assim, a contaminação do solo e da água por agrotóxicos. E de vermelho, o arco do desflorestamento. 1. Quais dos problemas ambientais mostrados nessa e nas páginas anteriores você observa no município onde vive ou em municípios vizinhos? Converse com os colegas sobre as consequências dos problemas ambientais que vocês observam localmente. Então a gente vai ter que fazer uma pesquisa, né, para saber qual que é o problema ambiental que nós temos aqui na cidade de Londrina e nas cidades ao redor de Londrina. Página 158. 1. Descreva o problema ambiental que pode ser observado na paisagem mostrada a seguir, indicando qual é a provável causa desse problema. 2. Observe na foto a seguir a paisagem com um problema ambiental. Lixo descartado em praia na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Descreva atitudes individuais ou coletivas que devem ser tomadas para que esse tipo de problema não ocorra ou, pelo menos, seja minimizado. Em uma folha sulfite enviada pela escola, faça um cartaz ou um panfleto de campanha contra a dengue, que atualmente é um grande problema causado pela poluição ambiental. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença que já infectou milhares de brasileiros. Diante dos perigos que ela representa, são realizadas muitas campanhas para combatê-la. Essas campanhas divulgam atitudes cotidianas de como as pessoas podem ajudar no controle da propagação da dengue de maneira simples. Não se esqueça de colocar o seu nome, dar um título para sua campanha e também colocar a data da aula de hoje. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.